Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular arte. O tema da nossa aula de hoje é sons e lugares. Vocês podem estar acompanhando no nosso livro didático na página 32 essa temática. Vamos lá? Você já notou que sempre estamos ouvindo alguma coisa. O mundo não é silencioso, mesmo quando estamos em locais muito tranquilos. Ouvimos algum tipo de som, desde que nossa audição esteja saudável. Estamos expostos ao mundo sonoro constantemente, ou seja, nunca paramos de ouvir. Observe a imagem a seguir. Então, essa imagem que está à nossa frente faz parte de um trabalho do artista Rodrigo Ramos, que tem como título Espelho Sonoro, da mostra Oi Futuro, que foi apresentado na Bienal de Arte Digital entre os meses de março e abril de 2018. Esse é um projeto de pesquisa de arte que propôs mapear os sons de paisagens sonoras, né? Ele utilizou recursos tecnológicos para fazer essa capturação, esse mapeamento de sons de lugares específicos ao qual ele visitou. Como podemos ver aqui na imagem, o artista e o uso da tecnologia para a capturação desses sons. Então, o Rodrigo Ramos é um artista que ele é formado em cinema e atua como diretor cinematográfico. Além de diretor cinematográfico, ele também é editor de vídeos. E podemos entender que a natureza também nos gera alguns sons. Especificamente, podemos citar os animais, geram seus próprios sons, as pessoas, os pássaros, o vento e a água também. Assim como a natureza gera seus próprios sons, o homem, os seres humanos, também produzem seus próprios sons, partindo das coisas como as máquinas, os carros, os aviões. Então, esses inventos feitos pelo homem produzem seus sons específicos, além dos instrumentos musicais, de utensílios domésticos e similares, produzem seus sons específicos. Então, existem os sons gerados pela própria natureza e os sons produzidos pelas coisas inventadas pelos seres humanos. Ok? Então, vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide traz como subtítulo Compondo, Regendo e Interpretando. Vocês podem acompanhar na página 34. E entendendo um pouco a diferenciação entre o regente, o maestro, o compositor e o músico. A gente vai trabalhar nessa temática a diferenciação desses três termos. Então, na linguagem da música, temos o compositor ou a compositora, que é a pessoa que cria a peça musical. Os músicos, chamados também de intérpretes, são aqueles que executam. O regente ou a regente é quem auxilia o conjunto de intérpretes a realizar a música, indicando a entrada dos instrumentos, o andamento e a expressão da obra musical. Assim, há quem cria a música, quem a rege e quem a interpreta, cantando ou tocando o instrumento, o que não impede que um regente seja também compositor e, por vezes, intérprete. Aqui na imagem, nós podemos observar, né, uma regente, a Marin Alsop, né, que ela conduz a orquestra, uma orquestra da cidade de Londres, na Inglaterra, é uma foto de 2013. Então, vamos fazer a interpretação dessa imagem, né? Temos a regente e temos alguns músicos por trás da regente, e entendendo que a função do regente ou maestro, ele é o responsável por dirigir, por conduzir toda a orquestra sinfônica, toda a orquestra musical ou coral.
É claro que quando a gente vai para a igreja, que tem aquelas apresentações musicais, a gente nos depara com alguns corais, a gente percebe que tem um maestro que conduz o coral, também nas nossas atividades festivas nas escolas, muitas vezes tem apresentação de coral, corais, e tem a pessoa que dirige toda essa orquestra musical. Então, a função do regente é essa: dirigir a orquestra musical. Ele dirige como? Através de gestos, usando um marcador de compasso para facilitar a condução da música. E o regente também ele trabalha com as mãos e com gestos e muitas vezes com esse compasso, né, para facilitar e dirigir toda a orquestra musical. A função do compositor é o profissional que escreve a música, que compõe a música. Então, ele compõe a música e tem a pessoa que vai cantar a música, são os músicos, que é quem canta, que é quem toca algum instrumento musical. Então, essas são as pessoas que são inseridas na nomenclatura música. Então, é essa a diferenciação do regente, do compositor e do músico. Ok? Compreendem? Então, fica a sugestão para vocês responderem. Vocês podem estar entrando em contato com o professor de sala de vocês, se há necessidade de responder essa atividade da página 34 ou 35, né? Vai ficar a critério do professor de sala, levar para vocês essas questões, essas indagações para vocês estarem respondendo. Ok? Eu agradeço a participação de todos, a presença e até o próximo encontro.